Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. É uma alegria imensa tê-los aqui conosco hoje. Agradeço a cada um de vocês por dedicar um momento do seu dia para se juntar a esta reflexão. Que este espaço seja um porto seguro, um lugar onde possamos nos unir em amor e fé, buscando sempre o crescimento espiritual e a edificação mútua. Hoje, vamos mergulhar em um versículo que nos convida a refletir sobre a essência do amor cristão e as atitudes que devemos cultivar em nossas vidas. O versículo de Efésios 4:32 nos diz: Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que mensagem profunda, não é mesmo? Este chamado à bondade, à misericórdia e ao perdão é um convite para que possamos viver em harmonia e em verdadeira comunhão uns com os outros. Ao longo das Escrituras, vemos como Deus sempre nos ensina sobre a importância de cultivar relacionamentos saudáveis e amorosos. Esse versículo é um lembrete poderoso de que, como seguidores de Cristo, somos chamados a agir de maneira diferente do mundo ao nosso redor. A bondade e a misericórdia não são apenas características desejáveis, elas são fundamentais para a vida cristã. Precisamos nos esforçar diariamente para sermos instrumentos de paz e amor, refletindo a luz de Cristo em todos os nossos relacionamentos. Vamos começar a refletir sobre a bondade. O que significa ser benigno? Ser benigno é ter um coração aberto e disposto a agir com gentileza e compaixão. É olhar para o próximo com amor, independentemente das suas falhas ou diferenças. Às vezes, a vida nos apresenta situações desafiadoras, onde é fácil perder a paciência ou deixar que a raiva nos domine. No entanto, o chamado é para que sejamos diferentes, que possamos sempre lembrar que, assim como recebemos graça e misericórdia de Deus, devemos também estender essa graça aos que nos cercam. E o que dizer da misericórdia? A misericórdia é a disposição de ajudar aqueles que estão em necessidade, mesmo quando não merecem. É um reflexo do amor incondicional de Deus por nós. No mundo atual, muitas vezes somos levados a julgar e a criticar. Porém, a palavra nos ensina que devemos olhar para o coração do outro e buscar entender suas lutas. Quando exercemos a misericórdia, estamos fazendo uma escolha consciente de amar, mesmo quando é difícil. O aspecto do perdão é talvez um dos mais desafiadores, mas também um dos mais libertadores. Todos nós enfrentamos momentos em que nos sentimos feridos ou decepcionados por alguém. O perdão pode parecer uma tarefa impossível, mas é importante lembrarmos do perdão que recebemos de Deus. Ele nos perdoou de maneira incondicional, e esse exemplo é a base sobre a qual devemos construir nossas próprias vidas. Ao perdoarmos, não apenas libertamos o outro, mas também nos libertamos de cargas pesadas que nos impedem de avançar. Convido cada um de vocês a refletir sobre como estão colocando em prática esses ensinamentos em suas vidas. Como podemos ser mais benignos, mais misericordiosos e mais dispostos a perdoar? Quais são as áreas em que precisamos de ajuda para transformar nossos corações? Que tal compartilhar suas experiências nos comentários abaixo? Isso pode ser uma oportunidade incrível para trocarmos aprendizados e nos apoiarmos mutuamente. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, considere fazê-lo para que possamos continuar juntos nessa jornada de fé. Vamos, então, nos aprofundar mais nesse tema, trazendo exemplos práticos e testemunhos que nos ajudem a entender como viver os ensinamentos de Efésios 4:32 em nosso dia a dia. Que o Senhor nos guie e nos dê sabedoria enquanto exploramos essa mensagem transformadora. A passagem de Efésios 4:32 nos apresenta um poderoso chamado à transformação de nossos relacionamentos. Ao nos exortar a sermos benignos, misericordiosos e a perdoarmos uns aos outros, ela nos convida a refletir sobre a essência do amor cristão e como ele deve se manifestar em nossas interações diárias. A bondade, que é o primeiro aspecto destacado, vai além de um simples ato de gentileza. Ela é uma disposição interior que busca o bem do outro, que se preocupa com o próximo de maneira genuína. Em um mundo onde muitas vezes somos bombardeados por egoísmo e indiferença, essa bondade se torna um testemunho do caráter de Cristo em nós. Ser benigno implica não apenas em agir de forma bondosa,
mas em cultivar uma atitude que valoriza e respeita cada indivíduo, reconhecendo a dignidade que todos têm como criaturas de Deus. A misericórdia, por sua vez, é um convite à empatia. Quando somos misericordiosos, somos chamados a nos colocar no lugar do outro, a sentir suas dores e dificuldades. A misericórdia nos move a agir, a oferecer ajuda e apoio, especialmente àqueles que se encontram em situações mais vulneráveis e necessitadas. Ao exercitar a misericórdia, refletimos a compaixão divina, aquela mesma compaixão que nos alcançou em nossos momentos de fraqueza e desespero. Em um mundo que frequentemente se fecha em si mesmo, a prática da misericórdia é uma forma de viver o Evangelho de maneira prática, permitindo que a luz de Cristo brilhe através de nossas ações. O perdão é, sem dúvida, o ponto culminante desta exortação. A passagem nos lembra que devemos perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza do perdão divino. O perdão que recebemos é incondicional e abundante, não porque merecemos, mas porque Deus, em sua infinita graça, decidiu nos acolher. Esse perdão não deve ser considerado apenas como uma libertação de uma dívida, mas como um ato de amor que transforma a relação entre o Criador e a criação. Quando somos chamados a perdoar, não estamos apenas realizando um ato isolado de generosidade. Estamos participando de um processo de cura e restauração nas nossas relações. O perdão é um ato que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. É uma escolha que reflete a vontade de não deixar que mágoas e ressentimentos nos aprisionem. O perdão é um convite à liberdade, uma oportunidade de recomeço e um testemunho de que o amor pode vencer sobre ofensas e feridas. No entanto, é importante reconhecer que o perdão não é sempre fácil. Muitas vezes, somos confrontados com situações que nos ferem profundamente, e o desejo de guardar ressentimentos pode ser tentador. A prática do perdão exige coragem e vulnerabilidade. É um processo que pode levar tempo e exige a ajuda do Espírito Santo para que possamos realmente liberar aqueles que nos ofenderam. Essa é uma jornada que se inicia em nossos corações, onde precisamos buscar a cura para nossas próprias feridas antes de estender a mão ao próximo. O apóstolo Paulo, ao escrever esta passagem, não apenas nos oferece uma diretriz moral, mas também um convite a vivermos em comunidade, onde a bondade, a misericórdia e o perdão se tornam a base das nossas interações. Ele nos chama a refletir sobre como vivemos em relação aos outros e a reconsiderar nossas atitudes. Quando olhamos para as nossas relações à luz desta passagem, somos desafiados a construir um ambiente onde o amor é o fundamento, onde somos capazes de ver além das falhas e imperfeições uns dos outros. Assim, Efésios 4:32 nos convida a um estilo de vida que não apenas reflete as virtudes de Cristo, mas que também impacta o mundo ao nosso redor. Ao praticarmos a bondade, a misericórdia e o perdão, nos tornamos agentes de transformação, levando esperança e renovação a um mundo que tanto precisa. É um chamado à ação, um lembrete de que nossas vidas são um reflexo do amor de Deus e que, ao vivermos segundo esses princípios, somos testemunhas do seu poder e graça. A passagem de Efésios 4:32 nos apresenta uma exortação poderosa e profunda sobre a maneira como devemos nos relacionar uns com os outros. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Este versículo convoca a uma reflexão sobre a essência do perdão, da bondade e da misericórdia nas nossas interações diárias. Viver em um mundo repleto de conflitos e tensões pode ser uma tarefa desafiadora. As feridas que acumulamos ao longo da vida e as ofensas que recebemos muitas vezes nos levam a criar barreiras emocionais e a cultivar ressentimentos. Contudo, o chamado de Paulo aos Efésios é claro: devemos nos esforçar para ser benignos e misericordiosos. Isso implica uma escolha consciente de tratar o próximo com bondade, mesmo quando não temos vontade ou quando somos tentados a retribuir o mal com o mal. A bondade aqui não é apenas um sentimento, mas uma ação deliberada. Ser benigno envolve ir além de um simples ato de cortesia. É um compromisso de agir com compaixão,
mesmo quando as circunstâncias nos desafiam a fazê-lo. Essa bondade se reflete em gestos pequenos, mas significativos. Uma palavra de encorajamento, um ato de ajuda, um sorriso em um momento difícil. A bondade é um reflexo do caráter de Deus em nós, e ao sermos benignos, nós testemunhamos a graça divina em ação. A misericórdia, por sua vez, é um aspecto fundamental da vida cristã. Ela nos chama a olhar para o outro com olhos de empatia e a compreender suas lutas e desafios. A misericórdia nos convida a ser sensíveis ao sofrimento alheio, a estender a mão ao necessitado e a acolher aquele que errou. Quando somos misericordiosos, rompemos o ciclo de injustiça e retribuição que muitas vezes predomina nas relações humanas. Em vez de buscar vingança ou retribuição, somos desafiados a estender o perdão, assim como Deus nos perdoou em Cristo. O perdão é a culminação dessa passagem. É um ato que não apenas libera a pessoa que nos ofendeu, mas principalmente nos liberta a nós mesmos. O perdão é muitas vezes mal compreendido como um sinal de fraqueza ou como uma concessão ao ofensor. No entanto, o perdão é um ato de coragem e força. Ele exige que deixemos de lado a dor e a amargura, permitindo que a amorosidade e a paz de Deus preencham nossos corações. Jesus, em sua vida e ministério, nos ensinou a importância do perdão, mostrando que ele não é apenas uma opção, mas uma obrigação para aqueles que buscam viver em harmonia e em comunhão com o próximo. A comparação que Paulo faz, como também Deus vos perdoou em Cristo, nos oferece um padrão elevado para o nosso perdão. O perdão divino é incondicional e abrangente. Ele nos lembra de que, independentemente de nossas falhas e erros, Deus está sempre disposto a nos acolher de volta. Se Deus, que é santo e justo, nos perdoa, como podemos nos permitir reter o perdão em relação aos outros? Esse entendimento deve nos levar a um lugar de humildade, onde reconhecemos que somos todos falhos e dependentes da graça. Além disso, essa passagem nos convida a cultivar uma cultura de perdão nas nossas comunidades, seja no ambiente familiar, no trabalho ou na igreja. Quando praticamos a bondade, a misericórdia e o perdão, criamos um espaço seguro e acolhedor, onde as pessoas se sentem livres para ser quem realmente são, sem medo de julgamento ou condenação. Essa cultura de amor e aceitação não apenas edifica relacionamentos, mas também serve como um testemunho poderoso do amor de Deus em nossas vidas. Portanto, ao refletir sobre Efésios 4:32, somos desafiados a viver uma vida que irradia bondade, misericórdia e perdão. Que possamos nos esforçar diariamente para ser agentes de transformação em nosso meio, refletindo a luz de Cristo em cada ato de amor e compaixão. Que o perdão se torne uma prática constante em nossas vidas, permitindo que experimentemos a verdadeira liberdade que vem de viver em harmonia com Deus e com o nosso próximo. A passagem de Efésios 4:32 nos convida a adotar uma postura de bondade e misericórdia em nossas interações diárias. A ordem de sede uns para com os outros benignos é um chamado a agir com amor e compaixão, refletindo a essência do caráter de Cristo em nossas vidas. Em um mundo que muitas vezes é marcado por conflitos e desentendimentos, esta exortação se torna ainda mais relevante. A bondade não é apenas um ato isolado, é uma disposição contínua de tratar os outros com respeito e dignidade. A misericórdia, por sua vez, nos leva a entender a fragilidade humana e a necessidade de cuidado mútuo. Reconhecer que cada um de nós enfrenta suas próprias lutas e desafios nos ajuda a desenvolver empatia. Ser misericordioso implica não apenas em sentir compaixão, mas também em agir para aliviar a dor do outro. Isso pode se manifestar em gestos simples, como ouvir alguém que está passando por dificuldades, oferecer ajuda em momentos de necessidade, ou até mesmo ser um ombro amigo em tempos de crise. A misericórdia é uma ferramenta poderosa que pode transformar relacionamentos e comunidades. O perdão, conforme descrito em Efésios 4:32, é o ápice da prática da bondade e da misericórdia. O versículo nos lembra que devemos perdoar uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui, a comparação é fundamental. O perdão que recebemos de Deus é um modelo para o perdão que devemos oferecer aos outros. Quando consideramos a profundidade do perdão divino, as nossas falhas,
erros e transgressões que foram lavadas pelo sangue de Cristo, somos desafiados a olhar para as ofensas que recebemos de maneira diferente. Perdoar não significa minimizar a dor causada ou ignorar a injustiça. Pelo contrário, perdoar é um ato de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. O perdão nos libera do peso do ressentimento e nos permite seguir em frente com as nossas vidas, livres das correntes da amargura. A prática do perdão não é um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de força e fé. Ao perdoarmos, nos alinhamos com o coração de Deus e com sua vontade para as nossas vidas. Além disso, o perdão é essencial para a construção de relacionamentos saudáveis e duradouros. Se não estamos dispostos a perdoar, criamos barreiras que podem se transformar em divisões profundas. É fácil amar aqueles que nos amam, mas o verdadeiro desafio é estender essa mesma graça àqueles que nos ferem. A prática do perdão nos ensina a viver em harmonia, mesmo em meio a diferenças e desavenças. Isso nos convida a cultivar um espírito de unidade, onde a compaixão e a compreensão prevalecem sobre o conflito. É importante lembrar que o perdão é um processo e não um evento único. Pode levar tempo para curar feridas e restaurar relacionamentos, e isso é perfeitamente normal. No entanto, a disposição de perdoar deve ser genuína e constante. Ao nos lembrarmos do perdão que recebemos em Cristo, encontramos a motivação para perdoar os outros, independentemente da gravidade da ofensa. Assim, Efésios 4:32 não é apenas um versículo para reflexão, é um manual de vida. Ele nos chama a viver em comunidade, a sermos agentes de mudança e a irradiar a luz de Cristo nas nossas ações. Que possamos nos esforçar diariamente para ser benignos, misericordiosos e perdoados, criando um ambiente onde o amor e a graça possam florescer. Na continuidade, teremos uma oração. Ó Senhor, Deus de infinita bondade e misericórdia, nos reunimos diante de Ti, com corações humildes e abertos, para receber a Tua instrução e amor. Em um mundo que muitas vezes parece tão dividido e cheio de conflitos, nos lembramos das palavras de Paulo aos Efésios, que nos exorta a sermos benignos e misericordiosos uns para com os outros. Que possamos, Senhor, internalizar essa mensagem em nosso ser e, assim, refletir o Teu amor em nossas ações diárias. Senhor, pedimos que Tu nos ajudes a cultivar a benignidade em nosso coração, que cada interação que tivermos com nossos irmãos e irmãs seja marcada pela compaixão e pela gentileza, que possamos ser instrumentos da Tua paz, levando consolo e esperança àqueles que nos rodeiam. Em momentos de tensão e desentendimento, que possamos lembrar de ser a luz que ilumina o caminho do perdão e da compreensão. Dai-nos, Senhor, um espírito de misericórdia. Que possamos enxergar, além das falhas e limitações uns dos outros, reconhecendo que todos somos seres imperfeitos, em busca de crescimento e aprendizado. Ajuda-nos a olhar para as fraquezas alheias com um olhar de empatia, lembrando que também somos passíveis de erro, que possamos oferecer apoio e encorajamento, ao invés de crítica e julgamento, que, em cada ato de compaixão, possamos ver a Tua imagem refletida em nossos irmãos. Conceda-nos, Pai, a sabedoria necessária para praticar o perdão, que possamos liberar as mágoas que nos prendem, permitindo que o Teu amor inunde nossos corações. Em momentos de dor e traição, que possamos buscar a força que vem de Ti para perdoar, assim como fomos perdoados em Cristo. Que nossas vidas sejam testemunhos do Teu perdão e que, ao perdoarmos, possamos experimentar a verdadeira liberdade que vem de deixar para trás o peso da amargura. Ajuda-nos a construir uma comunidade baseada na compreensão e no amor. Que possamos nos apoiar mutuamente em nossas jornadas, celebrando as vitórias e sustentando uns aos outros nas dificuldades. Que as nossas palavras sejam sempre edificantes e que nossas ações reflitam a bondade que vem do Teu Espírito Santo. Que em cada ato de bondade possamos ser um reflexo da Tua luz, atraindo outros para conhecerem a Tua graça. Senhor, ensina-nos a ser pacificadores em meio a conflitos, que possamos buscar a reconciliação em vez da divisão, promovendo a unidade entre todos, independentemente de nossas diferenças. Que o nosso coração seja um templo de paz, onde o amor reina soberano.
Que possamos ser exemplos de humildade e respeito, tratando a todos com dignidade e amor, reconhecendo que cada pessoa é preciosa aos teus olhos. Quando nos encontrarmos em situações difíceis, que possamos clamar a Ti em busca de orientação, que a Tua voz nos guie em nossas decisões e nos ajude a agir com sabedoria e amor, que tenhamos a coragem de nos posicionar em favor da justiça, da verdade e da bondade, mesmo quando isso nos custar, que possamos ser um farol de esperança para aqueles que se sentem perdidos em meio à escuridão deste mundo. Ó Deus, queremos ser instrumentos de transformação em nossa sociedade, que possamos agir de forma a refletir o Teu caráter em cada aspecto de nossas vidas, que a nossa presença traga conforto aos que estão sofrendo e que nossas ações inspirem outros a viverem em amor e harmonia, que ao olharem para nós, as pessoas possam ver a Tua obra em ação e que isso as leve a buscar um relacionamento mais profundo contigo. Senhor, que a Tua graça nos envolva e nos transforme a cada dia, que possamos crescer em amor e bondade, seguindo o exemplo de Cristo, que a nossa vida em comunidade seja um testemunho da Tua presença entre nós, que, em nossas interações, possamos sempre lembrar do sacrifício de Jesus, que nos mostrou o verdadeiro significado do amor e do perdão. Que assim como Ele nos perdoou, possamos também estender essa graça aos que nos cercam, que a nossa caminhada seja marcada por atos de bondade, misericórdia e compreensão, e que através deles possamos glorificar o Teu nome em tudo o que fazemos. Ó Senhor, em Tua infinita sabedoria, sabemos que somos chamados a viver em harmonia, refletindo a beleza de Teu amor em nossas vidas. Que nossos corações sejam sempre abertos para acolher aqueles que nos cercam, independentemente de sua origem, crença ou história. Ajuda-nos a ver além das aparências e a reconhecer o valor intrínseco de cada pessoa, lembrando que cada um é uma criação Tua, digna de respeito e carinho. Que o Teu Espírito Santo nos guie, Senhor, em cada passo que damos. Que possamos ser sensíveis às necessidades dos outros, dispostos a estender a mão e a oferecer apoio quando necessário. Em um mundo que muitas vezes se esquece da importância da solidariedade, que possamos ser um exemplo de amor em ação, sempre prontos a servir e a cuidar dos que estão ao nosso redor. Que a nossa generosidade seja um reflexo do Teu coração, que se compadece das multidões. Senhor, ajuda-nos a cultivar um espírito de gratidão, que possamos reconhecer as bênçãos que recebemos diariamente e, a partir disso, compartilhar com aqueles que se encontram em dificuldades. Que o nosso desejo de ajudar os outros nasça do nosso entendimento de que somos gratos por tudo o que temos. Que nossa generosidade não seja motivada por obrigação, mas sim por um amor verdadeiro, que se expressa através da ação. Conceda-nos, ó Deus, a coragem de falar a verdade com amor. Em tempos de incerteza e confusão, que possamos ser vozes que trazem clareza e esperança. Que as nossas palavras sejam sempre guiadas pela sabedoria que vem de Ti, e que possamos abordar os desafios com uma atitude de fé e confiança. Que, ao confrontarmos as injustiças do mundo, façamos isso com compaixão, buscando não apenas expor o que está errado, mas também propor caminhos de reconciliação e restauração. Em momentos de desânimo, Senhor, que possamos nos lembrar do Teu amor inabalável, que a nossa fé não seja abalada, mesmo diante das adversidades. Que possamos encontrar força em Ti, sabendo que em cada luta estamos sendo moldados e preparados para a missão que nos confiaste. Que, ao enfrentarmos os desafios, possamos manter os olhos fixos em Ti, lembrando que a Tua luz sempre brilha em meio à escuridão. Senhor, que a nossa comunidade seja um reflexo de Teu reino aqui na Terra. Que possamos ser um lugar onde todos se sintam acolhidos e amados. Que as portas de nossas igrejas, lares e corações estejam sempre abertas, prontas para receber aqueles que desejam conhecer mais sobre Ti e sobre o amor que somente o Teu Filho pode oferecer. Que em cada reunião, em cada interação, possamos celebrar a diversidade que nos enriquece e nos une em um propósito maior. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes em nossa missão de levar esperança aos que se encontram perdidos. Que possamos ser instrumentos de cura para os quebrantados,
oferecendo não apenas palavras, mas também ações concretas que demonstrem o teu amor. Que, ao olharmos nos olhos dos que sofrem, possamos enxergar a tua imagem e agir de acordo com a tua vontade. Por fim, Senhor, que a nossa vida seja uma oração contínua, que cada ato, cada pensamento e cada palavra sejam oferecidos a Ti como um sacrifício de louvor. Que possamos viver de tal maneira que, ao olharem para nós, as pessoas possam ver a luz de Cristo refletida em nossas vidas. Que o nosso testemunho seja um convite para que outros venham a conhecer a Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Deus, entregamos a Ti os nossos corações, nossas vidas e nossa comunidade. Que possamos ser Teus servos, sempre prontos a agir em amor e bondade. Que a nossa jornada seja marcada pela busca incessante de Teu reino e pela prática do amor, da justiça e da misericórdia. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Ao encerrarmos este momento de reflexão e oração, é fundamental que levemos em nossos corações a mensagem poderosa contida em Efésios 4:32. A passagem nos convida a cultivar atitudes que refletem a bondade e a misericórdia que Deus nos demonstrou por meio de Cristo. Esses princípios não são apenas convites ao comportamento, mas sim um chamado a uma transformação interior que deve se manifestar em nossas ações diárias. Vivemos em um mundo que muitas vezes parece estar repleto de conflitos, mágoas e desentendimentos. É fácil nos deixarmos levar pela correria do cotidiano e pelas dificuldades que encontramos ao longo do caminho. No entanto, somos lembrados de que, como seguidores de Cristo, temos uma responsabilidade especial de sermos agentes de mudança. Ser benigno, misericordioso e pronto a perdoar não é apenas uma recomendação, mas uma expressão da nossa fé viva e atuante. Ao praticar a bondade, começamos a criar um ambiente que não apenas nos beneficia, mas que também toca a vida daqueles que nos cercam. Pensar no próximo, oferecer um sorriso, estender a mão a quem precisa, são pequenos gestos que podem ter um impacto profundo. Cada ato de bondade é uma semente que plantamos no coração das pessoas. E mesmo que não possamos ver imediatamente os frutos, a certeza é que Deus está trabalhando por meio de nós. A misericórdia é outra peça fundamental neste quebra-cabeça da convivência harmoniosa. Em um tempo onde o julgamento e a crítica podem ser rápidos, somos desafiados a olhar para os outros com compaixão. Quantas vezes somos rápidos em apontar falhas, mas lentos em compreender as lutas que cada um enfrenta? Quando decidimos ser misericordiosos, abrimos espaço para a empatia e para a compreensão. Isso não significa que devemos ignorar erros ou injustiças, mas sim que devemos abordá-los com um coração que busca restaurar e não condenar. E por fim, o perdão. Essa é uma das maiores dádivas que podemos oferecer, tanto a nós mesmos quanto aos outros. O perdão é um ato de liberdade. Quando perdoamos, não estamos apenas libertando o ofensor, mas principalmente libertando a nós mesmos do peso da amargura e do ressentimento. Lembrar que Deus nos perdoou em Cristo deve nos impulsionar a fazer o mesmo. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que leva à paz e à reconciliação. Enquanto nos despedimos, que possamos levar para nossas vidas essa reflexão e nos comprometer a praticar a bondade, a misericórdia e o perdão em cada interação. Que a luz de Cristo brilhe através de nós, iluminando as vidas que tocamos. Cada um de nós tem a capacidade de ser um agente de transformação, e isso começa em nosso coração e se espalha para o mundo ao nosso redor. Portanto, ao sairmos deste momento juntos, que possamos nos lembrar que somos chamados a viver em comunidade, a nos apoiar mutuamente e a refletir o amor de Deus em nossas ações. Que a paz que excede todo o entendimento guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nos guiando em cada passo que damos. Que ao nos encontrarmos com os desafios diários, possamos sempre nos lembrar das palavras de Paulo e nos esforçar para ser benignos, misericordiosos e prontos a perdoar. Que Deus abençoe você e sua família e que a sua vida seja um testemunho vivo do amor e da graça que recebemos. Que possamos ir em frente, não apenas como indivíduos, mas como uma comunidade que se edifica mutuamente na fé e no amor. Amém.